O MHC, na verdade, são moléculas, né, que codificam, é um complexo de genes que codifica moléculas na superfície das células. Existem 3 classes, MHC de classe 1, 2 e 3, e o MHC de classe 3 não está relacionado com a apresentação, na verdade, com a produção dessas moléculas de superfície, tá? Mas ele está dentro daquele conjunto, daquele locus de. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo esse slide que tem macrófago? Tá, estou começando a ver. Quais seriam as funções, né, que essas moléculas têm relacionado ao quê? Uma das funções é essa função de apresentação de antígeno. Mas eles não foram descobertos já por esse motivo. Eles foram descobertos por outro motivo. Quem é que conhece o que essa sigla MHC quer dizer? Alguém já procurou ver? Complexo principal de histocompatibilidade. Estou vendo. Pronto. Então, é um complexo gênico relacionado à rejeição, à compatibilidade. Eles descobriram esse locus ali e tudo mais no cromossomo 6 e viram que estava relacionado à compatibilidade. Depois é que foi visto que ele tinha uma função imune, tá? Essa figura aqui, a gente está vendo uma das funções importantes desse MHC, no caso do MHC de classe 2, que é o processamento, né, de antígenos e depois a apresentação desse antígeno para estimular os linfócitos T. Então, o MHC, ele tem uma relação com os linfócitos T, tá? Porque os linfócitos T, diferentemente dos linfócitos B, precisam ser estimulados via esse complexo, no caso dos linfócitos T tradicionais que a gente está falando aqui, da imunidade adaptativa, tá? Vamos lá. Se eu precisar daquele slide, vou continuar. Essa aula aqui é das estruturas e polimorfismo, que eu vou deixar um pouco para depois, que é mais complexo. Então, eu vou falar um pouco do MHC antes, que eu achei para vocês é melhor. Vamos ver a estrutura. A gente viu que o MHC ele está relacionado com a apresentação de antígeno, mas também ele está relacionado com a rejeição. Como eles estariam inseridos vamos ver primeiro a rejeição. Por que eles poderiam estar relacionados à rejeição? O que é que eles teriam para estar relacionado à rejeição? O que é que vocês acham? Por que eles são chamados de esse complexo gênico? Ele dá proteínas relacionadas à rejeição. Existe uma relação entre MHC e HLA? Aí você está falando de expulsar o patógeno, mais ou menos. Mas em relação à rejeição mesmo, por exemplo, se eu fizer um transplante de pele, da minha pele para a sua pele, Raíssa, você acha que você vai aceitar a minha pele ou você vai rejeitar? Melissa está falando especificidade. De quê? Ser compatível? Mas como assim ser compatível? Em relação às proteínas. Certo. Então, primeiro vamos localizar esse gene, esse complexo gênico. Ele vai ficar numa região do braço curto do cromossomo 6, como está indicado aqui nessa figura.
Aqui. A gente vai ter o cromossomo 6, o braço curto. Essa partezinha onde a gente tem, mostrando em laranja, o MHC, a região do MHC. E embaixo a gente tem uma legenda, clássico e não clássico. O que seria clássico e não clássico? Clássico, gente, é o MHC no qual nós temos principalmente respostas muito variadas, sabe? Ou seja, que entre as pessoas existe uma variação muito grande. Vocês conseguem ver? Agora eu vou usar a canetinha. Eu vou ficar sem olhar o chat, então, por favor, falem. Então, aqui a gente vai ter uma legenda para clássico e uma legenda para não clássico. Tá? E aqui é para outra função. Como vocês estão vendo que dentro desse contexto, a gente vai ter o HLA de classe 1. Então, meio que respondo a minha pergunta. O MHC é a região gênica que codifica proteínas. E HLA é a sigla que a gente dá para designar essas proteínas. Ficou entendido? Por favor, falem. Pode repetir de novo só essa partezinha, por favor? Posso sim. Então, o MHC se chama Complexo Principal de Histocompatibilidade, que seria, na verdade, o complexo gênico dentro, né, de uma região do cromossomo 6, do braço curto. Mas as moléculas que ele codifica, que esses genes codificam, tem outro nome. No caso do humano, a gente chama de HLA, que são antígenos leucocitários humanos. Entenderam a diferença? Agora eu entendi. Tá. E aí a gente vê que tem, dentro desse complexo, tem 3 classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. Certo? Os que estão relacionados à apresentação de antígeno, as moléculas que estão relacionadas à apresentação de antígeno, estão dentro da classe 1 e da classe 2. Ok? Dentro disso aí, a gente vai ver moléculas clássicas e não clássicas. As moléculas clássicas, na verdade, são moléculas que nós temos uma variabilidade já conhecida e que estão bem relacionadas aos processos imunes. Tá? E as não clássicas, elas têm uma menor variabilidade, porém, elas também podem estar relacionadas aos processos imunes também. E tem as outras moléculas que produzem outras coisas. No caso das moléculas de HLA, onde está escrito aqui, HLA-A, C, né? HLA-A, B, C, a gente vê o seguinte, o A, na verdade, é um tipo de gene, o B também vai ser um outro tipo de gene que produz outro tipo de molécula de HLA e o C também. Mas existe uma variedade muito grande entre as pessoas. Aqui está uma taxa de recombinação dessas moléculas, inclusive bastante alta, né? E no caso do MHC de classe 2, é uma das mais altas ainda, e é nessas moléculas que a gente tem uma maior dificuldade de compatibilidade entre as pessoas. Então, vou escapar aqui um pouquinho para
falar com vocês. Eu queria ouvir de vocês. Pelo que eu falei, dá para entender o que seria essa compatibilidade? Ou não ainda? Quando eu falo de variabilidade, vocês falaram aí de compatível e tudo mais. O que é que tem variabilidade em relação à compatibilidade? Qual é o nexo que vocês veem nessas duas coisas? Eu acho que quanto mais variabilidade existe, é mais fácil de encontrar uma compatibilidade. Ou não? Ou não? E aí, quem é que pode complementar? Quanto mais variabilidade, mais chance de compatibilidade? Quem é que tem opinião sobre isso? Eu entendi que sim, porque a gente mesma, nós somos organismos que têm uma variabilidade melhor. Quanto mais isso, mais consegue se adaptar, não sei explicar direito. Melhor ser variável, ter uma variabilidade maior é melhor. É melhor para você reconhecer antígenos e tudo mais. Mas para transplante, para uma rejeição de órgãos, assim, é menor ou pior a chance? Uma alta variabilidade entre as pessoas. É pior, não? Aí é pior, né? Então, de certa forma, vocês conseguem intuir esse conceito. Né? O que acontece? Esses genes, eles são altamente polimórficos e a gente herda eles dos nossos pais, diretamente. Tá? Isso é diferente do que acontece com a geração dos genes das imunoglobulinas, que a gente vai ver na próxima aula. Então, nesse caso, nós vamos herdar 3 alelos paternos e 3 alelos maternos, certo? No caso do HLA de classe 1, a gente vai ter HLA A, B e C. Tá? Então, se eu estou me referindo a HLA de classe 1, eu estou falando de HLA A, B ou C. Vocês conseguem ver eles aqui no slide, né? Deixa eu ver aqui, vou botar novamente a apresentação. HLA de classe 1, que está aqui, ó. Você tem uma chave. Essa chave vai englobar um locus aqui, outro locus aqui, e esse locus aqui. Tá? E não sei se vocês conseguem perceber, aqui tem uma faixinha laranja, aqui também tem uma faixinha laranja, aqui também eu tenho outra faixinha laranja. Tá? Então, dos pais, nós herdamos um gene aqui, né? Três genes do pai e 3 genes da mãe. Então, quantas moléculas, finalmente, a gente vai produzir de HLA de classe 1? 6? 6. E elas vão ficar na superfície das células, tá? Outra coisa muito importante é que elas ficam na superfície das células. Então, tá. Durante o nosso curso, eu falei um pouco sobre o conceito de antígeno. Eu não revisei, porque eu vou falar agora novamente, tá? A gente falou, na verdade, a categoria de antígeno, mas a gente não falou quais são as qualidades que um antígeno precisa ter para se tornar um imunógeno, ou seja, uma coisa que a gente pode perceber como estranho e gerar uma resposta mais forte contra ele. Um
Uma das coisas é a acessibilidade, ou seja, esse antígeno ele precisa estar acessível, sendo apresentado, ou seja, sendo visto pelo nosso corpo de forma fácil, não escondido, e também ser diferente. Então, as moléculas de HLA, elas variam muito entre as pessoas, como vocês mesmos falaram agora, né? Existe uma variabilidade grande, isso é bom para reconhecer os antígenos, mas se eu for doar um órgão de uma pessoa para outra, essa variabilidade ela vai ser entendida como uma coisa estranha. E principalmente porque essas moléculas elas vão estar, no caso da classe 1, na superfície das nossas células. As células vão ter essas moléculas, todas as células nucleadas do nosso corpo possuem a expressão na sua superfície das moléculas de classe 1. Então, elas representam um alvo muito imunogênico, mas a gente vai ter uma resposta de rejeição contra essas moléculas. Tá? Então, aí a gente tem que elas são as principais moléculas de histocompatibilidade, onde a gente vai ter que ter elas muito próximas para a gente não rejeitá-las. E é quase impossível a gente ter isso de pessoas diferentes, que não tenham, não sejam gêmeas ou que não tenham um parentesco muito próximo. Assim. A gente tem essa dificuldade, certo? Aí eu pergunto para vocês, tá, Patrícia, então, essa molécula pode causar resposta imune? É isso? Elas podem ser antígenos? Hein? Aí eu quero introduzir um conceito para vocês, a partir do racional de vocês. Por favor, quem é que pode falar? Essas moléculas, então, elas podem ser antígenos dentro dessa mesma espécie humana? Mesmo sendo moléculas humanas? Acho que sim. Sim, porque ela tem uma variabilidade. Então, eu não posso, eu consigo perceber essa variabilidade. Então, essas moléculas, elas causam como se fosse uma identidade, uma digital imunológica para a gente. Tá? Então, elas vão acabar sendo ótimos antígenos, ótimos imunógenos entre as pessoas. E a isso a gente chama de haloantígeno. Tá? Então, quando eu reajo a um tecido de uma outra pessoa que não tem o mesmo HLA que eu, ou que tem por exemplo, eu sou A e a pessoa é B, né? Quando eu tenho essa diferença antigênica dentro da mesma espécie, e esse antígeno estimula a minha imunidade, eu chamo isso de resposta aloreativa. Tá? Então, eu vou fazer um aloanticorpo. Vocês entenderam esse conceito, que é muito importante dentro da imunologia? Aloantígeno e alorresposta. Quem pode, então, concluir, então, falar sobre isso, definir? Como é que a gente poderia definir, então? Vamos construir esse conceito juntos? O aloantígeno é como se fosse o HLA, né? Porque como ele é muito variável, ele pode ser visto como antígeno. E o aloreativo é a resposta que a gente vai dar, ou não? Exatamente. Os aloantígenos são moléculas que possuem uma variabilidade dentro da mesma espécie e são capazes de induzir a resposta imune. Tá? A gente vai ter esse conceito aí sobre o HLA. Então, o HLA, gente, é um antígeno entre a gente, tá? Mas não é só o HLA, a gente também tem o HLA-B. O HLA de classe 2, de classe 1, e a gente tem o HLA de classe 2. Aqui. No HLA de classe 2, a gente vai ter a molécula DP, DQ e DR. Então, a gente vai ter essa molécula DQ,
que pode ter, que são duas cadeias, na verdade, para produzir essa molécula. HLA, DRA, DRB. Também a gente vai ter o DP1, B1 e A1. E aí, por que eu tenho A1, A2, B1, aliás, A1 e B1, de cada locus desse? DQ, DP, DR. Então, a gente tem um DQ A1, aqui, um DQ B1, olha que coincidência. A gente tem um DR B1, na verdade a gente tem dois locos para o DR, um DP B1, um DR A e um DP A1. Então, eu gosto de decorar assim, DP, DQ e DR. Então, são 3 locos. São 3 locos e eu recebo cada conjunto dessas duas moléculas que formam o HLA de classe 2 do pai e da mãe. Quantas moléculas de HLA de classe 2 eu vou produzir na superfície das minhas células? No final. São 6, são 3 da mãe e 3 do pai. Sim. Exatamente. Embora vocês vejam, tem 2 genes, mas esses 2 genes vai produzir uma molécula, porque ela é um dímero. E a gente vai ver esse detalhe um pouquinho mais adiante. A gente viu também aqui que existem outras moléculas relacionadas a esse complexo, mas elas não têm função de apresentação, tá? Elas auxiliam na apresentação, que é a TAP2, TAP1, a TAP-BP, tá certo? Mas a gente vai ver um pouco mais adiante. Nos genes da classe 3, que não está mostrado aqui, não tem isso aí. Vamos lá. Deixa eu desligar isso aqui rapidinho. Bom. Aqui a gente está vendo uma molécula de classe 1 e uma molécula de classe 2. HLA1 e HLA2. Quando a gente viu lá atrás, a gente viu que para o HLA de classe 2, a gente tinha 2 cadeias, alfa e beta. E aqui a gente está vendo, né, alfa e beta. E aqui a gente está vendo uma cadeia para o caso do HLA de classe 1. Então, é assim. Aquele HLA de classe 1, que pode ser de quais tipos? Quantos locos tem? Como é que a gente denomina o HLA de classe 1? HLA1A, HLA1B e C, tá? Ou C. E a gente vai ter, aquele gene produz essa molécula aqui. Certo? Essa molécula aqui é produzida pelo gene do HLA de classe 1. Agora, os genes de classe 2 vai produzir 2 cadeias. Então, tanto o DP, o DQ, o DR, a gente vai ter essa molécula aqui, a alfa, e essa molécula beta. Ok? Vocês veem que a gente tem algumas moléculas acessórias. No caso do HLA de classe 1, existe a necessidade de estabilização da molécula por uma outra molécula que não é produzida no MHC de classe, no conjunto do MHC de classe 1, que é a beta-2 microglobulina. E aqui a gente tem a capacina que auxilia no processo, depois que a gente vai ver, de acoplamento do antígeno. Essa molécula, quando ela é produzida, ela vai formar uma depressão entre esses 2 domínios aqui, o alfa-1 e o alfa-2. E é aqui que vai se ligar o antígeno. Da mesma forma, quando a gente tem a junção dessas 2 cadeias, a alfa e
e beta, do HLA de classe 2, pode ser o DP, o DQ, o DR, a gente vai ter uma faixa, como se fosse um assoalho, como se fosse uma fenda, onde o antígeno vai se encaixar. Aqui ainda não é o antígeno. Aqui a gente tem uma cadeia invariante que se liga antes do antígeno se ligar. Aí eu quero fazer uma pausa, porque aqui tem muita parte de estrutura, para ver se vocês entenderam. E aqui a gente tem as moléculas acessórias que fazem com que a estrutura do HLA de classe 2 fique bem certinha, que é o HLA-ADM ou HLA-DO. Até aí tá tudo certinho? Por favor, me diga. Não estou conseguindo ver o chat, então vou tentar parar aqui. Ninguém falou nada no chat, não, até agora. Tá. Então, imigração de classe 1. Professora, De classe... Oi. licença, deixa eu tirar uma dúvida com você, não é sobre a aula, não. Eu estava vendo com as meninas aqui o slide para a gente fazer uns tópicos que a senhora já deu, e tem coisa nesse slide que a senhora não deu para a gente, né? Tem coisa do slide que eu dou, eu estou fazendo uma ordem diferente. Tá ali tudo que eu vou dar até o final. Mas aí vocês vão acompanhando a ordem que eu estou dando aqui. Eu posso depois dizer quais são as ordens e os números dos slides. Pronto, tá bom, obrigada. Aí vocês veem, posso fazer até um resumo escrito para vocês. Vamos continuar aqui. Então, MHC de classe 1 codifica uma molécula chamada HLA de classe 1. MHC de classe 2 codifica uma molécula na superfície das células chamada HLA de classe 2. O MHC de classe 1, ele é produzido e ele é expresso em todas as células do nosso corpo, com exceção da hemácia. O MHC de classe 2, ele pode ser induzido em várias células do corpo, mas ele é preferencialmente expresso nas células apresentadoras de antígeno. Que células são essas que apresentam antígeno? A gente já falou rapidamente, vocês não são obrigados a lembrar. Mas eu falei que tem algumas células que apresentam antígeno. Quais seriam essas células mais importantes que apresentam antígenos? Os neutrófilos, ou não? Pode falar. Neutrófilos, que é a primeira linha de defesa, ou não? Não é isso, não? Não. Falaram, Giovana falou macrófagos de células podem... Mas eles não são células apresentadoras profissionais, sim, tradicionais. Existem alguns trabalhos que já mostram que eles parecem ter essa capacidade, mas tradicionalmente, vocês vão ver no livro-texto, não. Os neutrófilos, não. O que é estabelecido de apresentação de antígeno são linfócitos B. O que mais? Quem é que lembra? Giovana falou macrófagos e linfócitos B. Isso. E também as células dendríticas. Então, no nosso corpo, principalmente, a expressão de MHC de classe 2 está relacionada a essas células. Linfócito B, célula dendrítica e macrófago. Tá? Enquanto que o HLA de classe 1 está produzido, está expresso em todas as células, com exceção das hemácias, né, que não tem nenhum. Então, vocês viram que existe a ligação entre complexo gênico. Onde é que mesmo esse complexo gênico está situado? Qual é o cromossomo? 6, não? Cromossomo 6, o braço curto ou longo? Isso, beleza, vamos lá, então vamos seguir. Aqui a gente está vendo um slidezinho onde a gente mostra esses genes e chama atenção para o número de genes, ou seja, o número de alelos possíveis. Quando a gente fala de variação gênica, o que a gente está falando? Não é mutação, tá, gente? É um polimorfismo que está normal ali, dentro de uma faixa de normalidade. E que aquela molécula, ela tem uma função. Ela só é diferente entre as pessoas, mas ela mantém a sua função.
Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Sim. Pronto. Então, aqui a gente está mostrando os genes de classe 2, né, que vão apresentar o antígeno para o CD4. Aí a gente vai ter aquelas duas moléculazinhas, né, DP, as três moléculas, DP, DQ e DR, que são esses locos, e os locos gênicos produzem duas moléculas. Essas duas moléculas juntas é que vão formar a molécula de classe 2. Tá? Então, ela é um dímero. Então, vai ter uma cadeia alfa, uma cadeia beta. Aqui a gente tem os genes envolvidos no processamento do antígeno, que também está dentro do locus, mas eles não são moléculas de MHC. Tá? Então, tem esse processo de mobilização de antígenos para facilitar a apresentação. A gente vai ter esses genes da classe 3, que a gente viu que eles não são relacionados à apresentação de antígeno, e não produzem moléculas de superfície, que são, na verdade, genes que produzem TNF, o C4 do complemento e outras moléculas. E aqui a gente viu os genes de MHC de classe 1, que codifica moléculas que vão apresentar os antígenos polinfósfito CD8. E a gente vê que aqui a gente só tem um locus, né? A gente não tem duas situações, ou seja, duas localizações do gene. Então, a gente vai ter um gene para uma molécula, tá certo? E, final, na verdade, o MHC de classe 1 vai ser aquela molécula que tem 3 domínios que a gente viu anteriormente. Tá. As perguntas que eu falei para vocês e da variabilidade. O número de alelos de classe 1, na época que eu apresentei esse livro, era esse número aqui, 229 para o A, 464 para o B e 111 para o C. Mas já vem aumentando, estão descobrindo mais alelos ainda, sabe? Mais variações. Aqui a gente vê, no caso do classe 2, também uma variação muito grande. E a gente vê que no caso do DR, ou seja, da molécula de HLA-DR, a cadeia beta, ela tem uma variação muito grande, cerca de 298 possibilidades. E aqui, no caso da classe 1, a gente vai ter o alelo B, que tem muita variabilidade. Então, quando a gente coloca isso em números, é quase impossível a gente ter uma compatibilidade total das pessoas. Quando a gente tem os transplantes, esses transplantes, eles são realizados mediante a compatibilidade, muitas vezes, de dois, principalmente no caso do B aqui, às vezes o C não é, mas o A e o B é, no caso desses dois genes, né? E eles visam muito a compatibilidade desse daqui, porque é onde você vai ter as mais possíveis reações e tudo mais. Então, muitas vezes, você não tem uma compatibilidade total. E o transplante é feito, mesmo assim, de órgãos sólidos, por exemplo, porque você tem que manter o paciente, muitas vezes, num estado de imunossupressão. Você consegue fazer o transplante, embora não dá para fazer só em gêmeos idênticos, você vai conseguir uma compatibilidade total. Mas, vamos dizer que você consiga uma compatibilidade total. Às vezes é possível. Só que naquela figurinha, uma figurinha que eu passei anterior, a primeira, eu vou voltar, porque é importante que vocês vejam. A gente também tem na legenda aqui uma coisa chamada não clássico. O que vocês acham que seria essa não clássico? Eu tentei explicar o conceito antes, mas é melhor explicar agora. A senhora só disse que aqui tem a menor variabilidade. Então, o que vai acontecer é que eles não estão relacionados à rejeição clássica, porque eles têm pouca variabilidade, mas eles existem. Então, por um azar, vamos supor, que a pessoa faz o transplante e é compatível nesses três e nesses aqui também,
mas ela pode ser diferente no não clássico, e aí ela rejeita também. Entenderam o que eu falei? Sim. Então, os genes principais, né, principais de histocompatibilidade são esses aqui, o HLA-A, a classe 1, A, B, C, e classe 2, DP, DQ e DR. São os principais, por quê? É quando vai ter mais chance deles serem incompatíveis, por isso que eles são os principais. Mas existe também compatibilidade secundária desses não clássicos, tá bom? Que também são moléculas de superfície e geram rejeição. São também antígenos, ou seja, são haloantígenos. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o que ele coloca a gente tem o pai e a mãe, né? Aqui a gente vai ter a mãe herdou esse conjunto cor-de-rosa, né? Da mãe dela, e o laranja do pai. E o pai recebeu do pai dele esse azul, do pai dele, e o rosa da mãe. E depois, quando eles casaram, eles levou a herança em bloco. Então, esses genes, eles são herdados em blocos. Tá? Eles não são... o gene, ele não segrega separadamente. Então, você recebe aquele conjunto gene, certo? É possível que, em algum momento, ocorra uns raros exemplos de recombinação. E essa pessoa aqui, ela tem uma variabilidade muito maior na criança 4 do que na criança 3, né? E algumas crianças, né? Essas outras aqui, essas possibilidades de herança. Aí, a gente já falou isso, eu quero só reforçar. Qual dessas crianças aqui seria mais difícil de arranjar um doador compatível ou ter mais compatibilidade em relação ao pai e à mãe? A 4, né? Isso, tá certo? Então, se vocês conseguirem entender esse conceito, para mim já está muito bom o avanço em relação ao contexto do MHC como molécula haloantigênica, ou seja, como molécula que vai causar rejeição. Em relação à variabilidade, né, que isso tem, e também a capacidade estimulante que ela vai ter pelo fato dessas moléculas estarem na superfície das células e o tempo todo sendo vistas pelo sistema imune daquele receptor que vai acabar gerando uma resposta contra eles. Ok? Professora, Oi. Fale. No caso, como ela tem maior variabilidade, é mais difícil para ela doar ou para receber a doação, no caso? Ou a mesma coisa? O que é que o pessoal acha? O que é que vocês acham, pessoal? Essa pessoa 4 aqui. Talvez seja maior a variabilidade para ela receber e como se fosse, como no sangue do tipo O. Uhum. Então, se ela receber, por exemplo, uma pessoa que tenha o conjunto verde e rosa, ela não rejeitaria, é isso que você quer dizer? Porque ela tem, né, ela tolera o verde e o rosa. É isso? Sim. Se ela tivesse um irmãozinho, por exemplo, que tivesse, nesse caso, um primo, alguém que tivesse herdado, né, porque você vê, a linhagem vem do pai e a da mãe. Se ela tiver alguém não relacionado, que tenha só verde e rosa, assim, aí ela teria tolerância, sim. Mas para ela doar, que é mais difícil.
No caso, então, porque eu entendi assim, como os pais eles têm uma menor variabilidade, para doar para o filho seria mais compatível, mas o contrário não. Então, né? Mas aí o pai tem, por exemplo, capacidade de doar para essa criança mais do que a mãe. Não é isso que você está falando? Porque sim, a mãe sim. tem o laranja, né? E aí ela ia rejeitar a mãe. Mas a criança recebeu do o pai dela o azul e o verde. Então, nesse caso, ela poderia. Só que, nesse caso aí, não há uma compatibilidade total, né? Então, a gente pode ser que tenha uma outra coisa. Mas o seu racional está super certo. É possível que o pai possa doar, sim. Porque em relação ao gene da compatibilidade, que ele vai estimular a criança, ele não vai estimular nem o azul nem o verde. E ele não tem um rosa, então tá certo. Ou seja, não tem um conjunto de genes rosa. Mas em relação à resposta antigênica, o que vocês acham aí? Ele consegue responder melhor, porque é mais variável. Não. Então, nesse contexto, dentro da própria família, anteriormente a gente estava conversando, é possível que ele seja mais tolerante ao pai, por exemplo. E, ao mesmo tempo, essa criança 4, ela vai também ser capaz de responder mais antígenos, porque ela vai ter gerado mais moléculas diferentes de MHC. É isso? Entendi assim. Todo mundo entendeu assim, gente? Ô, professora, eu tô com uma dúvida, tô meio confusa agora. A parte rosa da criança 4, que o pai não tem, se o pai doasse para essa criança, ela não atacaria, não, o órgão que o pai doou? Mas isso aí é a rejeição Porque ela tem uma coisa que ele vai não outro hospedeiro. Não é muito comum. Pode sim, pode acontecer. Porque, geralmente, a minha rejeição, né, contra o pai. Né? Então, a rejeição em relação ao pai. Então, a gente está vendo aqui só o contexto muito simples em relação ao conjunto de histocompatibilidade. Se eu tenho azul e verde, né? Se eu tenho azul e verde, eu tolero isso aí. A gente sabe que essa figurinha aqui, ela, vamos dizer, ela não reflete exatamente o que a gente está tendo. Então, o conjunto 4, ele é diferente, de certa forma, em relação ao pai e à mãe. Então, nesse contexto, a criança 4, ela vai tanto rejeitar, como também vai ser muito difícil de alguém aceitar esse conjunto. É isso que eu queria colocar. Mas na pergunta, eu não sei, foi quem que perguntou? Foi Júlia ou foi Maria Eduarda? Não estou conseguindo lembrar. Foi Bárbara. Bárbara. Foi eu que perguntei. Ela tem razão, sim, ela tem razão, mas quando a gente vai analisar direitinho o MHC, não é possível fazer isso. Mas o raciocínio dela tá certo. Porque se eu tenho o verde e tenho o azul dentro de mim, eu tolero esses antígenos, né? Então, quando eu recebo, eu vou tolerar. Né? Agora, no contexto do enxerto, que é do pai para a criança, se esse enxerto ele tiver células reativas, linfócitos T reativos, eles podem destruir o hospedeiro, porque eles vão reconhecer, no caso, a parte rosa. Tá? Ô, professora, em questão de enxerto que a senhora falou agora, eu acho que não tem muita coisa a ver com o que eu vou falar, não, mas mesmo assim eu vou perguntar, porque eu fiquei um pouquinho na dúvida nisso. Sabe quando a pessoa leva uma queimadura e aí às vezes colocam
um negócio de peixe na pessoa, tipo, pra meio que repor aquela pele queimada. Isso é meio que um enxerto, né? Por que que ele não reage mal ao peixe? Lembra quando eu falei um pouco de imunologia da pele? Que existiam células ali e tal. Quando a pele está queimada, tudo aquilo acabou. Não tem mais célula imune, está tudo morto. Então, essa pele, tanto a pele do peixe, né, essa de tilápia, né, pele de tilápia, ou pele cadavérica, que é pele de pessoas mesmo, que morreram, e você pega aquela pele e você cultiva e deixa ela viável, certo? Para colocar na pessoa. Ali tem uma função mais de proteção para deixar o tecido crescer e é como se fosse uma proteção mais física mesmo, sabe? Aham. E aí, porque se tem os vasos e tudo mais, ela vai começar a rejeitar e a pele realmente cai e vem uma nova. Ah, entendi. É porque se não tampar, a pessoa fica exposta à infecção, né? Não. Exatamente. Tá certo. Obrigada, prof. Não. Ali não tem não tem nem como rejeitar, porque o tecido está totalmente morto, né? E é para proteger, para regenerar, e quando ele começa a ter vamos dizer, a formação da pele, vai rejeitar, e aí o outro tecido cai e você forma a camada nova. Então, isso é para mostrar que... Oi. Desculpa, é só para ver se eu entendi. No caso, quando tem mais variabilidade, vai ser mais difícil para doar. Mas em relação a quando ele recebe, a rejeição vai ser menor, já que ele tem uma variabilidade maior. É isso? No caso resumindo. No caso específico aqui, que ela colocou, que Bárbara... Foi tu, Bárbara? É quem está falando agora? Não sei. Foi. Eu sou Melissa, agora. Fui eu que tinha perguntado. No caso, então, o que a gente está vendo aqui é assim, se a gente entender que a ordem dentro do conjunto, ela importa, essa criança 4 vai rejeitar o pai, certo? Sim, entendi. Então, eu tenho que analisar cada... Então, não posso generalizar um conceito. Exatamente. Ok. Ô, professora, então a doação, ela prevalece sobre a rejeição, assim, se ele tiver uma maior variabilidade genética, é mais fácil dele receber, mas para ele doar, tem menos problema, é mais difícil? Nesse caso, quando você tem a maior variabilidade, a chance daquele receptor ter essa mesma variabilidade é mais difícil. Vocês concordam? Porque é um caso raro, inclusive, essa criança 4. Sim, sim. Certo? Então, vai ser pouca gente que vai conseguir. O contrário também pode ser verdadeiro. Pode ser que, até para ele receber, seja difícil. Porém, nesse casinho aqui específico, a gente está vendo que existe uma certa compatibilidade. Tá? Mas imaginemos que, no caso, esse conjunto herdado, ele não está na ordem certa. Vai depender disso, tá certo? Se a gente achar que esse bloco, ele tem que ser igual, vamos supor assim, o bloco tem que ser igual. Tem que ser tudo rosa e tem que ser tudo laranja, certo? Aí não vai dar, essa criança vai rejeitar. Entendi. Tá certo. Uma coisa que não pode generalizar, né? Você tem que analisar cada caso. Exatamente. Então, o que ela colocou aqui em relação ao grupo A e PO é um conceito válido, por isso que eu falei, está correto. Mas aqui, nesse caso, quando a gente vê que a gente herda em bloco, e esse bloco é importante ser mantido igual para a doação, a gente vê que essa criança não é igual ao pai, nem igual à mãe, nem igual aos irmãos. Né? Vai ser muito mais diferente do que todos. Então, ela não vai conseguir doar tão bem e receber também. Né? Vai ser mais difícil. Se a gente considerar que o bloco tem que ser todo igual. Mas, de uma forma geral, gente, essa pessoa que tem uma variabilidade grande, ela vai ter dificuldade de receber e de doar, certo?
Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo um aprofundamento do que a gente viu lá, né? Então, os polimorfismos do MHC vêm da linhagem germinativa. Isso diz que esses heterozigotos, quando a gente estava falando, ela tem uma variabilidade de peptídeos que é muito grande para reconhecer os patógenos. Então, a gente já entra em outro conceito, um conceito no qual a gente vai falar da capacidade dessas moléculas processarem e apresentarem antígeno, né? Como a gente viu, no final serão 12 moléculas na superfície, 6 herdadas germinativamente do lado paterno e 6 materno, né? 3 em HLA de classe 1, 3 HLA de classe 2 da mãe e 3 moléculas de HLA de classe 1 e 3 moléculas de HLA de classe 2 do pai. Então, na superfície da membrana, das células apresentadoras de antígeno e também da célula geral, no caso do MHC de classe 1, a gente vai ter essa molécula na superfície onde se encaixam os peptídeos. Aí eu pergunto para você, se você for considerar a topologia dessa molécula, ou seja, a estrutura dessa molécula, onde é que você acha que a variabilidade vai estar presente? Nessa molécula de superfície? Na molécula de superfície, mas aonde exatamente? Em relação? Com a encaixe com a proteína? Exatamente, nesse encaixe da proteína, nessa fenda, certo? Então, é exatamente nesse lugarzinho aqui, ó, que a gente vai ter a variação maior entre as sequências das proteínas, nesse localzinho aqui. Tá? E só para mostrar, hoje eu queria só mostrar a parte de estrutura e função, e depois a gente vai ver na próxima aula em relação à apresentação e a imunidade, como essa imunidade ela é efetora. Tá? Então, a gente tem molécula de classe 1, molécula de classe 2, e a gente tem aqui na superfície, por exemplo, da molécula de classe 1, você vai ter um domínio chamado domínio alfa 3, e mais distalmente alfa 2 e alfa 1. É nesse localzinho aqui que vai ser, as pessoas vão mudar entre si. Por quê? A molécula precisa preservar essa estrutura para ela poder ser funcional. A gente vê que a molécula de classe 1, ela precisa de uma outra molécula para ela ser estabilizada, que é essa beta-2 microglobulina, e reforçando que para a classe 2 a gente precisa de 2 genes, porque a molécula de classe 2, ela é um dímero. Então, ela tem uma cadeia alfa, né, que é essa cadeia aqui, e tem a cadeia beta, que é essa daqui. Uma parte dessa molécula vai estar presa no citossol, né, e depois seus domínios. Vocês veem que elas são moléculas globulares, né, que permitem a presença dessa fenda, que a gente chama fenda de encaixe do antígeno. A gente está já na hora da gente, e eu vou deixar para vocês estudarem essa parte de molécula de MHC, e na próxima aula eu vou falar sobre o TCR, que é a parte na qual, né, relaciona-se com o MHC, tá? Então, aqui a gente está vendo o MHC de classe 1. Então, na próxima aula eu vou dar a estrutura do TCR, que é a parte do linfócito T que vai reconhecer o MHC 1. E também o TCR, para vocês verem que o TCR ele é igual, porém, a molécula CD4, CD8 é que vai diferenciar ou vai definir se o linfócito se combina com o MHC de classe 1 ou de classe 2.
Na próxima aula, a gente vai ver mais detalhes dessa estrutura e também da apresentação de antígeno, que são de 2 vias importantes. Tem 2 vias importantes de apresentação de antígeno. Então, se vocês quiserem estudar para a próxima aula, esse vai ser o assunto. Aí eu vou voltar para lá, a sala, para vocês, para não atrasar. Eu sei que muita gente tem que ir para outra aula, mas é isso. O que é que ficou para a gente melhorar aqui hoje em relação ao MHC de classe, no MHC, a estudo de MHC? Vocês acham que vocês precisam mais de estrutura ou a gente já pode partir para a função? Todo mundo entendeu a localização, todo mundo entendeu se o conceito de haloantígeno. Será que isso ficou claro? Isso são as palavras-chave da aula de hoje. A localização, a estrutura, né, a relação do gene com as moléculas na superfície e o conceito de haloantígeno e haloresposta. Ficou claro isso? E a herança? Para mim, sim. Pronto. Então, essa aula era esse objetivo. Então, eu vou tentar traçar os objetivos de aula e, no final, ver se vocês estão acompanhando para a gente evitar isso aí que vocês estavam muito perdidos, muitas pessoas não estavam acompanhando. Isso não é bom, né? Porque aí o curso não é assim, não é legal, vocês não estão absorvendo o que vocês precisam absorver. Então, eu quero só que vocês me coloquem a par do que vocês estão precisando, do roteiro, não é isso que vocês querem? E eu dizer os slides que vocês querem que eu tenha abordado até agora. Professora? Oi, Carol. Oi. A gente queria te agradecer pela revisão, ajudou pra caramba. E falar que a aula da senhora é muito boa, dá para entender tranquilo, a gente consegue entender o que a senhora está falando, é só não estudar sozinha, sabe? Que a gente